Alô Brasil, alô mundo, prazer enorme daqui de Pernambuco, fazendo jornalismo, um jornalismo sério pela internet, tá certo? Com prestação de serviços, a participação popular, a sua participação com correspondentes fora do país inteiro, né? Ah, isso vai ser muito bom. E para mim uma satisfação, meu nome é J. Ferreira, sou jornalista há mais de 40 anos, tenho 73 anos de idade, tá bom? Com uma certa experiência naquilo que faço no dia a dia, tá bom? E isso é um motivo de satisfação, uma realização pessoal, inclusive. Nós vamos fazer esse programa e tem como objetivo principal interagir com você, tá bom? Fazer com que você tome conhecimento daquilo que a gente faz aqui e, em troca, vocês também vão me dar informações do que está acontecendo lá, em qualquer parte deste país ou do planeta. Nós vamos ter um giramundo, correspondentes, colegas nossos que estão espalhados no Brasil inteiro e também no exterior. Ah, sim, vai ser uma coisa muito interessante, tá bom? Porque a gente vai mostrar o que temos e vocês também vão mostrar o que vocês estão vendo por aí afora. Bom, mas nós vamos fazer jornalismo. Vamos falar do respeito que se deve ter ao consumidor. Vamos falar do PROCON. Aqui em Pernambuco existe esse órgão, como no Brasil inteiro também existe, não é? É um órgão de defesa do consumidor. E o povo agradece e encara com muita seriedade o trabalho que é feito diuturnamente por este órgão de defesa do consumidor aqui em Pernambuco, que não deve ser diferente em qualquer região do Brasil. E nós vamos agora à nossa primeira entrevista, né? Falando sobre o quê? Sobre o PROCON, o órgão de defesa do consumidor. Impressionante. Já está aqui a nossa convidada especial, a doutora Daniele Sena, gerente de fiscalização do PROCON de Pernambuco. Como vai a senhora? Tudo bem, doutora? Tudo bom? Prazer. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre esse órgão. O povo tem um respeito tão grande pelo PROCON que é uma coisa impressionante. Na verdade, esse órgão ele veio para poder facilitar a vida do consumidor. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação do PROCON sob sua ótica, da época que ele começou até agora, com a sua fiscalização. O que a senhora acha? Bom, o PROCON ele é um órgão que tem uma credibilidade muito grande com a população. Pois não. Né? Somos um órgão de proteção e defesa do consumidor, sempre pautado na legalidade, se baseando no Código de Defesa do Consumidor. Agora, dia 11 de setembro, vai fazer comemoração do Código de Defesa do Consumidor, na verdade, 29 anos, a lei é de 1990, e o PROCON de Pernambuco é um dos PROCONs pioneiros no sentido de ser um PROCON antigo, realmente de estar fazendo um trabalho voltado para a população no que diz respeito à proteção e à defesa dos consumidores. Nós estamos desempenhando um trabalho que vem dando uma repercussão e principalmente um retorno muito grande no sentido não só de fazer as fiscalizações que se fazem necessárias, sim, quando a gente encontra, infelizmente, um mercado que insiste em violar as leis, não se adequar à legislação, como também um trabalho de educação. É importante que o consumidor ele seja informado, ele seja um consumidor educado, no sentido de que, em cima dessa educação, ele também conhecendo os seus direitos, ele consiga reivindicar, ele consiga fazer o papel de fiscal. Nós costumamos dizer que a população, o consumidor, ele é o principal fiscal. O consumidor, a partir do momento que ele conhece o direito dele, que ele reivindica e que ele fiscaliza e denuncia, né, no caso, aquelas empresas que agem fora da lei, auxilia o PROCON no sentido de nós já cumprimos um cronograma de fiscalização, mas também de combater isso. Então, sem dúvida, é um órgão de credibilidade a nível Brasil, não só em Pernambuco, mas especificamente o PROCON de Pernambuco, como outros PROCONs que nós temos aqui no nosso estado, faz um trabalho de excelência, um trabalho que é voltado para a população, sempre de acordo com a lei. Ô, doutora Daniele, veja bem, a gente sabe que existem alguns produtos que têm seus preços liberados. Medicamentos, por exemplo, é uma coisa de louco. O comércio de medicamentos, ele tem uma falsa comunicação para o consumidor, porque parte daquele princípio de que todo dia morre gente, todo dia gente doente, todo dia alguém tem que procurar uma farmácia para comprar um medicamento.
O povo está emaranhado com a existência dos chamados medicamentos de uso contínuo. Para isso, o governo criou os chamados, a produção de genéricos, tem também os medicamentos alternativos, aquele negócio todo. E os chamados também medicamentos de marca. Nas farmácias e drogarias, há sempre a preocupação dos balconistas de querer empurrar os medicamentos de marca. Mas aí o consumidor, ele fica atarentado porque ele não sabe. Quando ele chega numa farmácia, ele já chega com a língua para fora, porque está doente, ele precisa do medicamento. E aí as farmácias vão se multiplicando, as redes vão se ampliando. O negócio é bom para quem vive do comércio de medicamentos. E o povão está levando na cabeça. Como é que o PROCON analisa tudo isso? Isso, assim, o mercado hoje de medicamento, ele é um tipo de despesa que ele faz parte do orçamento de boa parte do cidadão, principalmente quando a gente vai para o público idoso. A gente sabe que o medicamento hoje, ele é uma despesa, assim como alimentação, como moradia, como água, como luz, como você falou, esses remédios que são contínuos. Já todo mês, ele principalmente controle de pressão, né, de diabetes, são remédios que já fazem parte do orçamento, ou seja, é uma despesa que ele tem por mês. O PROCON de Pernambuco, nós realizamos pesquisas de preços. E dentre alguns itens que nós pesquisamos desde cesta básica, inovamos com a pesquisa agora de fraldas infantis e geriátricas, que também é uma despesa muito grande para a população por mês, não é isso? Nós também realizamos pesquisas de medicamentos. E o que chamou a atenção, Jota, é que uma pesquisa recente agora, nós encontramos uma diferença de um mesmo medicamento, no caso de um estabelecimento para o outro, que ultrapassou os 2.000%. Ou seja, significa dizer que o consumidor que pesquisa, que não compra de imediato no primeiro estabelecimento, veja a economia que ele pode ter. O mesmo medicamento, a gente tanto encontra aí uma diferença de preços, como você falou, daquele medicamento de marca para o medicamento genérico, que o medicamento de marca nada mais é aquele laboratório que fez a fórmula, que tinha uma patente durante um período e que durante aquele período que passou da patente, outros laboratórios podem comercializar com a mesma fórmula. E que é tão seguro quanto. A gente já viu várias entrevistas de especialistas do setor falando sobre a questão da segurança do medicamento genérico. E daí você encontra uma diferença não só entre o remédio de marca e o remédio genérico, como também muitas vezes entre o próprio medicamento, o mesmo medicamento sendo de marca ou genérico, mas uma diferença de preço entre um estabelecimento e outro. Tem a questão do livre mercado, do preço livre, a gente sabe. Então, mais uma vez, é reforçar a importância. O consumidor pesquisar. Qual a grande dificuldade? Às vezes é tempo, dificuldade de locomoção, às vezes ele bota na balança e diz, se eu sair para pesquisar, eu não tenho tempo para isso, eu vou gastar. Importante também essas pesquisas de preço que o PROCON realiza, onde ele pode pegar ali a pesquisa já pronta, onde está lá dizendo o local que foi pesquisado, o endereço, e é importante que a gente tenha uma preocupação de fiscalizar a região metropolitana e algumas cidades do interior do estado para dar oportunidade para esse consumidor que não mora só na capital, dele verificar onde é que eu posso comprar aquele medicamento e, principalmente, elencamos nessa pesquisa os medicamentos que são, como você falou, muitas vezes de uso contínuo, que é diabetes, pressão arterial, muitas vezes alguns remédios para alergia, anti-inflamatório, remédios que muitas vezes fazem parte da despesa mensal desse consumidor. Para a senhora ter uma ideia, aqui no Recife existe um local, no Recife Antigo, bairro de São José, para ser mais preciso, onde se concentra o comércio em grosso de medicamentos. Então, proprietário de farmácia, quando eu digo proprietário de farmácia, das farmácias pequenininhas de bairro, da periferia da cidade, porque eu não acredito que uma pessoa que seja responsável por uma rede de drogarias, aquele negócio todo, vá comprar ou vá reabastecer as suas unidades de vendas, tá entendendo? Com produtos vendidos lá nessa área ali do bairro de São José. Agora, veja bem, lá a realidade é outra completamente diferente, não é? Eu já tive a oportunidade de discutir com proprietários de farmácia, não é? Com responsáveis, com gerentes de farmácia, de drogarias e das chamadas redes, etc., bem estabelecidas por causa desse medicamento. Que tem uma placa, tem lá na frente da farmácia, aqui medicamentos genéricos com desconto de até 70%. Outros, olha, aqui medicamentos gratuitos, naquele negócio todo. Quando a pessoa vai lá,
para poder ele ter aquele medicamento, ele vai ter que responder às perguntas que são feitas pelo balconista. E geralmente ele nunca tem um remédio que a pessoa quer. Aí o balconista vai lá e diz, não, mas nós temos aqui uma marca muito boa, coisa e tal, lá vai. Enfim, ele pressiona o doente, aquela pessoa que chega lá na farmácia para comprar, para pagar o preço que eles querem. Então isso a fiscalização ainda não conseguiu detectar. O que fazer então? Como é que as pessoas devem proceder para fugir desses maus comerciantes? Porque a senhora viu que uma diferença de 2.000% é uma coisa absurda, muito absurda. Aí essa história de liberar preços, tá certo, para que o consumidor escolha o que tem que fazer, me parece que é uma faca de dois gumes, não é verdade? Sem dúvida, a gente tem aí duas situações. Primeira situação que a gente pode detectar, que é uma propaganda enganosa. O que é que ele faz? Ele bota lá remédio grátis, remédios com desconto, onde às vezes ele não tem o medicamento ou não é aquele desconto, de maneira a atrair o consumidor para dentro do estabelecimento dele e dali ele vender não só medicamentos, acaba que ele amplia, ele oferece outros produtos. Tem essa questão que a gente pode configurar aí como uma propaganda enganosa, seja através da fiscalização ou o próprio consumidor realizando a denúncia. E uma outra situação, e aí a gente precisa principalmente informar esse consumidor. Se ele, vamos dar um exemplo, ele costuma comprar numa determinada farmácia, que aquela farmácia sempre anuncia um determinado medicamento com um determinado desconto. E ele vê que de maneira contínua, todo mês, esse medicamento nunca tem e acaba que sendo oferecido um outro medicamento mais caro, ele pode também denunciar isso, porque uma coisa é você ter uma falta de um medicamento, uma situação pontual, um dia ou naquele mês não houve. Outra coisa é aquela farmácia, como a gente está colocando aqui, que de maneira contínua oferece a propaganda para levar o consumidor, e mais uma vez eu reforço, muitas vezes o consumidor que é mais vulnerável. Quem é esse consumidor? É a população mais idosa, é a população que ela precisa daquele medicamento, ela não pode ficar sem tomar esse medicamento. Acaba que ele é muito mais vulnerável a cair nesses tipos de armadilha. Então, além da fiscalização, realmente, em algumas situações é complicado porque a gente precisa pegar o flagrante de uma situação na hora que ele está abordando ou que ele está, de repente, de maneira errada e ilegal, mas é importante que o consumidor ele fique atento e que ele denuncie aos órgãos para que a gente possa fazer o nosso papel quanto um órgão fiscalizador e tome todas as medidas que são necessárias para combater essas atitudes ilegais. É uma coisa impressionante, o problema é cultural, né? A pessoa até se enche de coragem e fala, não, agora eu vou tomar essa decisão, eu vou fiscalizar e se estiver vendendo muito caro, eu vou ligar para o PROCON. Mas daqui a pouco esquece aquilo tudo, né? E depois vai ficar lamentando. Porque tem a questão do comércio de medicamentos, a senhora falou também muito bem das fraldas descartáveis de crianças e também de geriátrica, aquele negócio todo. Cada dia surge uma marca diferente, é uma coisa absurda. Agora, saindo do campo dos medicamentos, vamos falar dos produtos que são oriundos do petróleo, aquele negócio todo. A gasolina. Os produtos de combustível, como gasolina, óleo diesel, óleo lubrificante, aquele negócio todo. Aqui no Recife, existe ali na zona oeste, tá bom? Alguns postos de gasolina que vendem álcool e gasolina muito abaixo do que está sendo cobrado na maioria dos postos. Há quem diga que existe um cartel. Quer dizer, o comércio de produtos derivados de petróleo cartelizado, aquele negócio todo. O sindicato dessa categoria de comerciantes diz abertamente, não, isso não existe nenhum cartel. Mas a gente sabe que por trás de tudo isso existe essa safadeza. Por que que numa determinada região aqui do Recife se vende o combustível barato? Filas quilométricas, filas enormes ali na Avenida José Rufino, por exemplo. São vários postos que vendem álcool e vendem gasolina barato demais, tá certo? Preços muito parecidos com o que se pratica no sul do país, em algumas regiões, lá no sul e sudeste. Como é que a senhora analisa tudo isso? O PROCON não tem ingerência nisso, de chegar e dizer, vamos lá para resolver esse problema? Tem não? Veja, nós realizamos fiscalizações em postos de combustível
obviamente dentro daquilo que está na nossa competência. Por exemplo, a questão do preço. Quando a gente visualiza uma possível irregularidade, seja porque o preço está muito abaixo do que o mercado pratica, ou muitas vezes porque esse preço também está muito acima do que está, o que a gente pode fazer? Pedir aí o livro de movimentação. Quanto é que entrou o combustível? Quanto é o valor da saída? Fazer um comparativo em períodos anteriores, até para fazer uma análise disso. Essas questões têm outras situações. Por exemplo, a questão do cartel é um trabalho que envolve muitas vezes a própria delegacia. Não é tão fácil a gente conseguir a comprovação do cartel em si. Infelizmente, a gente sabe aí que existe uma uniformização, muitas vezes, de preço, né, no mercado, de maneira que os postos ali mais próximos comercializam muito isso. Contrapartida, a gente encontra realmente alguns postos que acaba tendo um valor bem abaixo do que o mercado está praticando e que muitas vezes a gente recebe denúncia da população no sentido de achar que aquela gasolina possa ser aí adulterada, possa haver algum tipo de adulteração nas bombas. Então, assim, cada órgão tem a sua competência. Sobre a questão de adulteração do combustível, da qualidade em si, muitas vezes a gente solicita a ANP uma fiscalização em conjunto. Fizemos, inclusive, agora há pouco, uma grande fiscalização em todos os postos de Petrolina, com a Secretaria da Fazenda, com a ANP, com o IPEM e o PROCON. Cada órgão dentro da sua competência. A gente verificando itens que encontramos, inclusive, Jota, saindo um pouquinho até da esfera do combustível em si, mas a comercialização de alguns óleos lubrificantes, que é cuidado, nós encontramos vários óleos lubrificantes vencidos. Muitas vezes a população pede para colocar lá e não observa, não pede para ver a embalagem. A questão do preço, quando falei para você, quando existe essa questão de haver uma possível irregularidade, a gente pode pedir o livro de movimentação. Agora, a questão, muitas vezes, qualidade do combustível, aí vem o IPEM, que analisa a questão das bombas, a ANP, que é a agência responsável pela qualidade do combustível, a Secretaria da Fazenda, que faz um trabalho de uma possível sonegação de imposto. Então, algumas fiscalizações que a gente consegue realizar sozinho, o PROCON realiza. Em outras, a gente sempre chama órgãos parceiros. Bom, a gente sabe que o PROCON é um órgão fiscalizador, mas também ele tem o poder de apreender mercadorias, não é? O que estou querendo saber é o destino dessas mercadorias que são apreendidas pelo órgão. Daqui a pouquinho, após o nosso comercial, tá bom? Eu vou falar agora sobre a Casa Lux Ótica. Esse nome é sério, né? Imagine uma empresa que existe no mercado há mais de 60 anos. Eu preciso respeitá-la, né? Pois é, Casa Lux Ótica, onde você pode comprar seu óculos, aviar as receitas médicas oftalmológicas na Casa Lux Ótica. É sinônimo de garantia. Estamos vendo aqui alguns exemplares de armações na Casa Lux Ótica, onde você tem uma variedade de coisas para escolher. Por exemplo, na compra de óculos de grau, você vai ganhar um óculos de sol. É verdade, na Casa Lux Ótica, em qualquer uma das lojas da Casa Lux Ótica, você vai comprar o óculos de grau e vai ganhar um
óculos de sol. Lindo, maravilhoso, tá bom? E na compra de um par de lentes HD, você vai ganhar outro par de lentes HD. É bom, não é? Casa Lux Ótica, mais de 60 anos servindo ao povo. Bom, agora vamos continuar a conversa com a doutora Daniele Sena, a gerente de fiscalização do PROCON de Pernambuco. Eu fiz aquela pergunta, né? O PROCON é um órgão fiscalizador, mas também tem o poder de apreender mercadoria de maus comerciantes. Qual é o destino que a senhora dá para essas mercadorias apreendidas, doutora? Isso, quando nós realizamos a fiscalização, em que nós apreendemos algumas mercadorias que estão impróprias para o consumo, é bom colocar esse termo, porque às vezes ela está dentro da validade. Não só aquela mercadoria que se encontra vencida. Existem algumas mercadorias que, mesmo estando com a data de validade, elas estão impróprias para o consumo. Inclusive, não precisa ser nenhum técnico para visualizar. A olho nu, qualquer pessoa da população consegue, muitas vezes, verificar isso. Principalmente, Jota, quando a gente vai para a parte de frios, de carnes, de peixes. Então, a depender dessa quantidade, quando é em pequena quantidade e pode-se haver um descarte imediato, assim é feito. Recentemente, pegamos alguns refrigerantes fora da validade, algumas cervejas, uma fiscalização que nós fizemos em umas barbearias e ela é descartada de imediato. Alguns produtos que são em grande quantidade e a depender do tipo do produto também, a gente faz o devido encaminhamento. Fizemos uma fiscalização em alguns açougues e aí foi apreendido uma grande quantidade de produtos de carnes, de peixes. E aí, em parceria com a Vigilância Sanitária, esse produto foi levado para incineração. Isso é importante, né? Porque essa preocupação de verificar a questão do tempo de validade dos produtos, principalmente aqueles de alimentos perecíveis, etc., aí, claro, não tem como aproveitar. Mas aquilo que pode ser aproveitado e foi apreendido pelo PROCON, o que ele faz? Veja, de um modo geral, geralmente, principalmente quando a gente fala de alimentos, para a gente apreender essa mercadoria, ou ela está vencida ou ela está imprópria para o consumo. Então, realmente, o destino dela é a inutilização. Não tem como haver um reaproveitamento, até porque, como a gente mesmo mencionou no nosso áudio de constatação, é um produto que não está próprio para ser consumido. Então, geralmente, essas mercadorias, principalmente quando se fala de alimentos, realmente há o descarte. Há o descarte. Isso. Agora, veja bem, o que o PROCON estabelece e que deve ser respeitado pelo comerciante, pelas lojas, pelos estabelecimentos, pelos supermercados? Houve uma época que o PROCON deu em cima de supermercado aquele negócio todo. Por que eles estão burlando as leis ou não respeitam? Não existe a obrigação nesses estabelecimentos comerciais de observar número de telefone do PROCON, etc. O que eles estão fazendo? Veja, a gente tem aí diversas irregularidades. Quando nós fiscalizamos, nós constatamos. A ausência do Código de Defesa do Consumidor, muitas vezes a ausência de informações, de preço no produto, ou divergência do que o preço que está sendo ofertado lá na prateleira e quando o consumidor vai passar no caixa é outro, produtos vencidos. É um universo aí grande no sentido de algumas violações. Nós estamos combatendo isso através de fiscalizações de maneira constante e também através da denúncia. É importante que a população, de um modo geral, ela denuncie. Você falou logo no início, Jota, muitas vezes a pessoa se sente intimidada, às vezes deixa para lá. Nós temos um canal 0800 que o consumidor, inclusive, ele não precisa se identificar. Ele pode, de maneira anônima, fazer uma denúncia. Vamos dar um exemplo, um supermercado aí que está vendendo produtos. Inclusive, tivemos há pouco tempo denúncias nesse sentido e apreendemos vários produtos nesse mercado que estavam fora da validade. É importante informar a população que tem alguns produtos que, além da data, a validade também é por hora. A senhora falou uma coisa muito importante, o 0800, não é? Que a população pode fazer uso dele, fazer a denúncia sem medo, porque a pessoa pode fazer uma denúncia anônima
E vai ver o resultado depois. Eu tenho até o número aqui, você vai conferir aqui na telinha 0800 282 1512, não é isso? Exato. 0800 282 1512, você está vendo aqui na telinha, tá bom? Agora veja bem, então a pessoa vai e faz uma denúncia, não é? De um determinado estabelecimento comercial. Ele vai ver essa resposta depois ou pode entrar no esquecimento? Como é que é? Veja, quando a gente recebe qualquer tipo de denúncia, seja através do 0800, seja o consumidor que se dirige pessoalmente ao PROCON e realiza, a gente encaminha a fiscalização, é aberto um processo administrativo, notificamos a empresa, tem que respeitar o contraditório e a ampla defesa, ela apresenta essa defesa. Esse processo ele é julgado. Em algumas situações, quando são casos de grande repercussão, às vezes a depender da situação, muitas vezes sai na mídia, seja em programas como o seu, seja em rádios, em televisão, e acaba que o consumidor toma conhecimento. Em outras situações, os processos eles são totalmente abertos para consulta de um modo geral. O consumidor que fez uma denúncia e ele quer, inclusive, acompanhar essa denúncia, ele pode se dirigir ao órgão, ele pode pedir informação, ele pode verificar o que é que aconteceu, em que andamento está esse processo, se essa empresa foi penalizada, como foi, qual o valor da multa. Então, ele tem acesso, ele pode acompanhar. Há quem diga que a instituição da multa a ser paga, tem pessoas que dizem abertamente, isso só enche a vista mesmo do PROCON, que é dinheiro que está entrando para o órgão. Mas é bom lembrar que não é essa questão do dinheiro, o valor aplicado é um valor que é discutido, estabelecido já em lei. Como é que é, doutora? Veja, Jota, o objetivo principal do órgão dependendo da situação, principalmente quando a reclamação é individual, é solucionar o problema do consumidor. Seja aquele consumidor que comprou um equipamento e deu problema, ou ele foi comprar um estabelecimento e exigia um valor mínimo de um cartão de crédito, a gente quer resolver. A penalidade, ela é consequência daquele comércio que infringe a lei, independente de acordo ou não. Em algumas situações, mesmo realizando um acordo, mesmo assim aplicamos a penalidade porque ficou visível a ilegalidade. Os valores que são aplicados de multa, e multa é uma das sanções que o órgão ele pode aplicar, porque a gente pode interditar, a gente pode suspender a atividade. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um grande problema de correspondentes financeiros, que são essas casas de empréstimos que fazem empréstimo, muitas vezes de maneira ilegal, aplicando golpes, aplicando fraude nos consumidores. Em algumas situações, nós já interditamos mais de 20 correspondentes atuando de maneira irregular. Então, além da multa, a gente também interditou para que ele não continuasse infringindo e, inclusive, outros consumidores sofrendo esses atos ilegais. Então, essa aplicação, quando a gente aplica a multa, esse dinheiro é revertido para o fundo estadual. Existe um fundo e esse fundo, para que se utilize, tem que haver uma prestação de projetos. São todos projetos com políticas voltadas para a defesa do consumidor do Estado. Então, nesse caso, as multas que são aplicadas, elas são rigorosamente aplicadas e o comerciante que foi penalizado, ele tem uma quantidade de dias para fazer o pagamento, ou existe um meio de, através de advogado, anular aquela multa, o jeitinho brasileiro vai lá conversar com a doutora Daniele Sena para poder tirar aquela multa? Existe esse tipo de coisa, não? De forma alguma. O jeitinho brasileiro lá no órgão, com a gerente de fiscalização, não existe. Na verdade, o que existe é tudo pautado na lei. O que acontece muitas vezes é do PROCON aplicar uma multa, sim, algumas empresas, através de seus advogados, entrarem judicialmente e, através de uma decisão judicial, vir uma ordem para que a gente ou suspenda ou anule essa multa. Mas aí é uma coisa que, inclusive, depende de uma decisão do órgão. Isso é uma ordem através, seja de uma liminar, seja de uma sentença de um juiz, que no caso, determina a suspensão ou anulação da multa, quando eles ingressam judicialmente. O trâmite do órgão uma vez que houve uma fiscalização, é aplicada a penalidade, é respeitado a questão do contraditório da ampla defesa, ele apresenta a defesa, a gente faz o julgamento de primeiro grau, ele pode recorrer e existe um julgamento de segundo grau. Em algumas situações, acontece haver uma redução de multa, quando verifica realmente, vamos depender da situação, que ele comprova que é uma empresa de pequeno porte ou que não houve uma gravidade da infração. Todo valor ou toda multa aplicada, ela segue um parâmetro de dosimetria. A gente verifica o porte econômico da empresa,
a gravidade da infração. Então, são elementos que são necessários para chegar naquele valor aplicado. Quer dizer que por trás disso tudo existe esse mecanismo que deve ser respeitado de ambos os lados, não é isso? Existe. Não é aquele exato. negócio, não, a multa foi aplicada e vai ter que pagar de todo jeito, não é por aí. Uma vez aplicada a multa e mesmo recorrendo e manteve a multa, ele tem que pagar. Se ele não pagar no órgão, nós encaminhamos o processo para a Procuradoria do Estado para a dívida ativa, que é o SPC Serasa da pessoa jurídica. Então, assim, uma vez aplicada e mantida, ele tem que pagar a multa. Agora, se depois a justiça entender que aquela multa deve ser eliminada, então esse dinheiro será devolvido, que já foi pago, será devolvido à parte que sofreu a penalidade. Na verdade, a gente nunca teve nenhuma sentença para devolução. O que acontece é quando a gente aplica a penalidade e no meio do caminho do julgamento, ele ingressa judicialmente e existe uma sentença judicial que determina ou que a gente suspende a aplicação ou que a gente anule, que é uma sentença anulatória. Em algumas situações, aí só por determinação judicial. Eu queria agradecer a doutora Daniele Sena, gerente de fiscalização do PROCON, a gentileza de participar aqui do nosso programa, não é? O Brasil todo está ali ouvindo, que não deve ser diferente em qualquer estado aqui no Brasil. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo de coração, tá bom? E fique à vontade quando a senhora precisar. Obrigada. Vamos estar aqui falando para o mundo todo, minha filha. Obrigado, senhora, tá bom? Muito obrigada. O PROCON do Estado agradece. Eu acho que é uma excelente oportunidade da gente, através do seu programa, levando informação não só para o Estado, mas, como você falou, para o mundo todo. Levar informação, né? Fazer com que o consumidor conheça os seus direitos. Tá bom. E você fique sabendo de uma coisa. O propósito da gente é esclarecer de uma forma absolutamente clara o que se faz no dia a dia aqui em Pernambuco. Bom, nós vamos agora rapidinho para os comerciais, mas daqui a pouco a gente volta. Até já. Pronto, agora vamos nos refrescar, não é? Com informações precisas lá do velho mundo, não é? Gira Mundo! Eu estou com Sandro Lins, que está na costa da África. Acompanhe. Estamos aqui na costa da África, pleno oceano. Saímos do porto de praia, estamos indo para a Ilha de Fogo. Vamos tentar lá ver o vulcão, tentar subir, fazer essa expedição. Vê que malinos. Paramos no porto da Ilha do Fogo e após uma noite de dormida saímos de madrugada e o nosso guia nos leva para Chã de Caldeiras, onde fica o vulcão. Ao redor, onde se pensa que tudo é barro, na verdade é larva da última erupção há poucos anos. Estamos no caminho, viu? Só estamos a 10 minutos. 1.700 metros de altura, falta ainda umas 3 horinhas de caminhada. 2.000 metros, subindo. Vamos lá, a gente vai chegar. Os 1.700 metros de altura, aqui no ponto mais alto de Cabo Verde. Isso é o vulcão por dentro. Tá vendo? Tô aqui com os guias. Chegamos. Casal de franceses que vieram juntos. E vai um vídeo aí, viu? Vai um vídeo aí para todo mundo que acredita que pode fazer o melhor. Um abraço a todos aí, ó. Cheguei! Cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Sandro! Tu chegou na boca desse vulcão, cara? Pelo amor de Deus! 1.700 metros.
Eu confesso a você que eu sou frouxo, eu não teria coragem de chegar, não. Mas o Sandro Lins esteve lá. Muito obrigado pela sua valiosa contribuição para o nosso programa, que também é seu. Direto da costa da África, Sandro Lins. E tem muito mais coisa pela frente, né, Sandro? Um abraço para você. Tchau, tchau. Ah, eu quero chamar a sua atenção. Se você tem interesse de se comunicar com o programa, então você vai mandar a sua mensagem de áudio, sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp. Aqui, ó. Ok? Anotou? Vai lá, de novo. Ó, esse é o WhatsApp do programa J. Ferreira na Rede, tá bom? Agora, você também pode mandar um e-mail para nós. Claro, você deve ter alguma informação para nos dar, uma sugestão de pauta, por que não? Então manda para o nosso endereço eletrônico, que é esse que você está vendo aqui na telinha. Tá legal? Anotou? Maravilha. Muito obrigado. Obrigado de coração. A gentileza de nos honrarem com a audiência pela internet. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá porque você está compartilhando, você está juntando os grupos para poder ampliar mais ainda esse leque de audiência pela internet. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Até lá.